Olá! Para nossa conversa de hoje, a gente tem uma pilha de materiais bem específica, um livro do Marcos Possi sobre monitoramento e controle de projetos e documentação sobre a ferramenta de software Spider Project. Isso aí. E a missão é a seguinte: decifrar uma filosofia de gestão que, vira o jogo do avesso. A ideia aqui é que uns 85% do sucesso vem do método, dos 14 passos que o livro detalha. Exato. E só uns 15% vem da ferramenta em si. A gente vai focar em como se constrói um ciclo de controle que é rigoroso, totalmente rastreável e, o mais importante, baseado em fatos, não em achismo. Exatamente. E o que os materiais deixam claro desde o início é que a ferramenta não é a estrela, ela é o palco. Ela, na verdade, é a infraestrutura que permite que o método aconteça. Boa. O autor usa uma expressão ótima. Ele diz que o objetivo é tirar a gestão do campo da opinião e trazer para o da decisão técnica. Por isso, o livro não é um manual de software, ele se apresenta como um contrato operacional. Um contrato operacional, gostei disso. É, como se fossem as regras do jogo, né? Acordadas antes de a bola rolar. E o que a gente vai investigar hoje é justamente como esse contrato funciona no dia a dia, passo a passo. Boa. Então vamos começar por esse alicerce. O primeiro grande choque para quem vem do mercado é essa ideia de que o livro sobre a ferramenta não é sobre a ferramenta, é sobre o método. É isso. E os materiais dizem que os primeiros 3 passos do processo são puramente conceituais, feitos num editor de texto, tipo Word. Peraí, como assim? A gente está falando de um software super avançado e o primeiro passo é abrir um editor de texto? Isso parece, sei lá, contra-intuitivo. Parece, né? Mas é a parte mais importante. É aqui que o tal contrato operacional é escrito. Esses primeiros passos, que o livro chama de pré-ciclo, e a fase plan, são o momento de definir as regras. A constituição do projeto. Perfeito. É a constituição do projeto. Ali você define a governança, as premissas, as decisões metodológicas. Tipo, como vamos medir o avanço? Qual o critério para aprovar uma mudança? Quem aponta o quê? Tudo antes de abrir o software. Tudo antes. O livro é enfático. Nenhum software é capaz de compensar um método mal definido. Tentar começar direto na ferramenta sem isso é como tentar construir uma casa sem planta. Você pode até levantar umas paredes, mas a chance de dar muito errado é enorme. Entendi. Primeiro a gente desenha o carro no papel, discute cada parafuso e só depois leva para a linha de montagem. Mas aí, quando a gente finalmente abre o software no passo 4, qual é a grande virada que essa preparação toda permite? Aí a mágica acontece. O método propõe um exercício que escancara a diferença. Primeiro, ele diz para você calcular o cronograma usando a lógica tradicional, o CPM, o famoso método do caminho crítico. O caminho feliz, né? Onde tudo se encaixa perfeitamente. Isso, a receita do bolo, a ordem dos ingredientes. Basicamente, ele te diz a sequência ótima das tarefas. Ok. Só que o mundo real não é o caminho feliz. E aí o método diz agora recalcule usando RCPSP. É uma sigla para agendamento com restrição de recursos. E aqui entra a genialidade da ferramenta. É aqui que o Spider entra em cena. É aqui. O Spider Project foi desenhado para isso. Voltando à analogia. O RCPSP pega a sua receita de bolo, mas agora ele sabe que você só tem uma batedeira, uma tigela e um forno pequeno. Ah, entendi. Ele não vai te dizer para bater as claras e a massa ao mesmo tempo, porque sabe que você não tem 2 batedeiras, sacou? Ele cria um plano que é de fato executável na sua cozinha, com os recursos que você realmente tem. Que outras ferramentas não fazem tão bem. Exato. Muitas ferramentas populares no mercado não fazem isso de forma plena. Elas usam aproximações heurísticas. O Spider, segundo as fontes, faz o cálculo otimizado. Ele te entrega não a receita ideal, mas o plano real. Cara, isso é uma diferença brutal. É a diferença entre um sonho e um plano. E é aqui que a coisa fica realmente interessante para mim. O método martela sem parar na ideia de abandonar o tal do percentual completo. Ah, sim. Aquela pergunta clássica. E aí, tá quantos % pronto? O livro trata isso quase como um veneno e propõe a troca por grandezas físicas imensuráveis. O que isso significa na prática num projeto de verdade? Olha, o que é fascinante aqui é que essa troca muda a natureza da conversa.
Sai a subjetividade, entra a evidência. Vamos pegar um exemplo concreto. Uma obra. Imagina que você tem que concretar uma fundação de 500 metros cúbicos. Ok. O jeito antigo é chegar para o engenheiro na segunda-feira e perguntar: e aí, como estamos? Ele olha, sente o cheiro do cimento e chuta. Acho que já foi uns 80%. É o feeling, a experiência, que pode estar certa ou completamente errada. Pois é. E existe uma tendência psicológica de sermos otimistas, de arredondar para cima para dar uma boa notícia. O método proposto pelo Posse corta isso pela raiz. A pergunta muda. Não é mais quantos por cento. Não. É quantos metros cúbicos foram concretados até sexta-feira às 17 horas. A resposta não é uns 80%, é 412 metros cúbicos. É um fato, não uma opinião. As fontes detalham que o Spider Project tem campos específicos para isso. Volume planejado, executado e remanescente. Isso. Você lança o volume planejado, o executado e o remanescente. O mesmo para as horas homem, o HH, e para o custo. E com esses 3 dados, volume, esforço e custo, você consegue ver o filme todo, não só a foto. Exatamente. Aí você cruza as informações. Você concretou 412 metros cúbicos, que são 82% do volume, ok, mas para fazer isso você já gastou 95% das horas homem que tinha planejado para a tarefa inteira. Nossa, o percentual completo te daria uma falsa sensação de segurança. Ah, tamo com 80%, tá tranquilo. A medição por grandezas físicas te dá um alerta vermelho piscando. Atenção, sua produtividade está muito abaixo do previsto. Faz todo sentido. Se continuar assim, você vai estourar o prazo e o orçamento para fazer os 18% que faltam. Sacou? O diagnóstico é imediato e incontestável. Total. A discussão muda de eu acho para o número é esse. Mas aí vem outra questão. Como essa informação sai do campo e chega no sistema de forma confiável? Porque se o dado que entra for ruim, a análise bonita que a gente acabou de descrever não serve para nada. Perfeito. Essa é a preocupação central dos passos 7 e 8 do método. Ele estabelece a necessidade de um canal de comunicação claro e bidirecional. A informação precisa fluir da ponta para o centro e as decisões do centro para a ponta sem ruído. E como a ferramenta ajuda nisso? O livro descreve o controle como um processo distribuído, mas com rastreabilidade centralizada. E a ferramenta, o Spider, foi construída para ser esse centro. Ele tem módulos que permitem que a equipe de campo aponte as horas e os volumes direto no sistema, por exemplo. Elimina a famosa planilha do estagiário, que pode ter um erro de digitação e comprometer tudo. E essa coleta de dados pode ser mais flexível ou mais rígida, dependendo do projeto, é isso? Isso. A governança que você definiu lá no passo 2, no editor de texto, é que vai ditar a regra. O sistema permite as duas coisas. Você pode ter um processo colaborativo mais informal ou pode ter um fluxo super formal com aprovações em cascata. O importante é que a ferramenta dá o mecanismo, o rigor do uso é uma decisão humana do método. Entendi. Então o dado entra de forma centralizada. Mas isso me gera uma imagem de uma avalanche de dados. Um gerente de projeto e um diretor de empresa não podem olhar para essa mesma avalanche. Como o método resolve essa separação de quem precisa ver o quê? O livro fala em layout e cockpit, né? Isso, e essa é outra separação didática fundamental que o método impõe e a ferramenta suporta. Pensa num piloto de avião. Ele tem o cockpit na frente dele com os principais indicadores: altitude, velocidade e combustível. O essencial. Exato. Ele não está vendo o pistão do motor trabalhando. Se uma luz amarela acende no cockpit, aí sim ele chama a equipe de terra, que vai abrir o capô do motor e olhar o layout, o detalhe, a peça que está falhando. Maneiro. Então o layout é o capô do motor e o cockpit é o painel do piloto. Exatamente. O layout é a ferramenta de trabalho da equipe de planejamento e controle. É onde eles veem um detalhe, a causa raiz do problema. Já o cockpit é para o nível executivo. São gráficos de tendência, indicadores de performance, os KPIs, sinais de alerta. Operação precisa de detalhe, decisão precisa de direção. É isso. E o ponto crucial que as fontes ressaltam é que o Spider Project permite criar essas duas visões a partir da mesma base de dados, de forma íntegra e rastreável.
O número do que o diretor vê no cockpit dele é uma consequência direta do metro cúbico de concreto que o engenheiro apontou no layout. Não tem copy e cola, não tem PowerPoint no meio do caminho para maquiar o resultado. Ok, o cockpit acendeu a luz vermelha, o projeto está desviando. E agora? O material introduz dois conceitos que parecem ser o coração da reação aos problemas: RJ e RPC. Isso não acaba criando uma burocracia enorme que atrasa a tomada de decisão? Parece muito papel, muito processo. Essa é a objeção clássica e é uma preocupação legítima. Ah, agora para cada probleminha eu vou ter que preencher um relatório, mas o método vira essa lógica de cabeça para baixo. O RJ, que é o Relatório de Impactos e Justificativas, não é burocracia, é disciplina. Disciplina. É o registro formal, o que aconteceu, por que aconteceu e qual o impacto mensurável disso no projeto. Findo me disseram que choveu. O registro é atraso de 2 dias na concretagem, devido à chuva de 80 milímetros, causando um impacto de Y milhões de reais no custo e Z dias no prazo final. É a certidão de óbito do problema, com causa da morte e tudo. É a caixa preta do projeto, registrando tudo o que deu errado. Exato. E a partir desse diagnóstico, nasce o RPC, o Relatório de Plano de Correção. E aqui a gente volta para o poder da ferramenta. Um plano de correção no papel, como você disse antes, pode ser só uma promessa, uma carta de boas intenções. Vamos colocar mais gente para acelerar. Ok, mas qual o impacto real disso? É aí que a simulação entra. O que o Spider permite é que você pegue as ações propostas no RPC e simule dentro do modelo do projeto. E se a gente dobrar a equipe naquela frente? E se a gente trabalhar aos sábados? E se a gente alugar um equipamento mais moderno? Peraí. Então você não aprova o plano, você aprova a simulação do plano. É isso, você testa os cenários. A ferramenta recalcula o projeto inteiro, considerando cada uma dessas ações e te mostra o resultado. Olha, se você dobrar a equipe, seu custo sobe 20% e você recupera 5 dos 10 dias de atraso. Uau! Se trabalhar aos sábados, o custo sobe 15% e você recupera 8 dias. A decisão deixa de ser baseada na fé de que o plano vai funcionar. Como a fonte mesmo diz, um RPC deixa de ser uma promessa e se torna uma proposta tecnicamente testada. A discussão na reunião de diretoria não é mais sobre achismos, é sobre escolher o melhor cenário. Cara, isso muda tudo. A discussão sai do campo da fé e vai para o campo da matemática. Mas, então, o que tudo isso significa? Com um método tão amarrado e uma ferramenta tão poderosa, parece infalível. Só que os materiais são muito honestos. O livro tem uma seção que basicamente diz o que a ferramenta fica devendo. Qual é o calcanhar de Aquiles desse sistema? Isso levanta uma questão importante, e essa honestidade do material é um dos pontos mais fortes. O livro fala com todas as letras. A ferramenta não cria governança do nada. Ela não garante a qualidade do dado que é inserido nela. Claro, e principalmente, ela não substitui a disciplina humana de rodar o ciclo toda semana. Não adianta ter o carro mais moderno do mundo se o motorista não sabe dirigir ou se recusa a colocar gasolina. E uma das fontes menciona que essa limitação é, na verdade, uma escolha de design do software. Ele se recusa a chutar dados, é isso? The Project não inventa informação para te dar uma resposta agradável. Se falta um dado, se uma lógica está quebrada, ele não arruma sozinho, ele expõe o problema. Ele te força a consertar a causa raiz. O que pode ser desconfortável, muito. Para quem está acostumado com ferramentas que dão um jeitinho e sempre mostram um cronograma bonitinho no final. Essa escolha de design protege a coisa mais valiosa do processo, a rastreabilidade. Se o resultado projetado é ruim, é porque os dados de entrada levaram àquela conclusão. A ferramenta não mente para você. Eu já vi projetos onde a ferramenta era incrível, mas a cultura da empresa era de atirar no mensageiro. Ninguém queria dar notícia ruim. Ninguém. Daí ninguém inseria dados ruins e o software, claro, só mostrava um mundo perfeito. O software era um motor de Ferrari num chassi de Fusca. A conclusão, então, é que a ferramenta te dá o motor e a evidência, mas é o processo humano que dá a disciplina e a validade. Nenhum software salva um processo ruim. É a síntese perfeita. Ok, então se a gente for amarrar todas as pontas da nossa conversa, a imagem que fica para mim é que a força real
descrita nesses materiais, não está só na ferramenta Spider Project, nem só no método do livro. Está na simbiose perfeita entre os dois. Isso, na simbiose. De um lado, um método rigoroso, esse tal contrato operacional. Do outro, uma plataforma que consegue executar esse contrato sem atalhos, sem jeitinho, funcionando como uma verdadeira usina de evidências. A gente passou pela jornada de sair da medição subjetiva para medir grandezas físicas, viu como reagir aos problemas de forma estruturada com RIJ e RPC, e terminou com essa visão clara de que a tecnologia e o processo têm responsabilidades separadas, mas complementares. Perfeito. E o ponto final é que, quando uma organização atinge um certo nível de maturidade e tem a disciplina necessária, essa união do método com a ferramenta cria um ecossistema completo. Você passa a ter um cálculo consistente porque a ferramenta respeita as restrições do mundo real. Certo. Passa a ter evidência organizada, porque a medição é objetiva, e no final da linha tem uma decisão rastreável, porque cada passo, do diagnóstico à correção, foi documentado e simulado. É o ciclo se fechando de uma forma íntegra, auditável. Para a gente fechar, fica uma provocação para reflexão. As fontes deixam claro que ferramentas com capacidades técnicas muito superiores para lidar com recursos e cenários complexos, como o Spider Project, existem há décadas. No entanto, o mercado em grande parte continua apegado a ferramentas mais populares, mas que são funcionalmente mais simples, que se limitam a simplesmente empurrar tarefas para resolver conflitos de recursos sem uma otimização real. Isso nos leva a pensar: quanto do potencial de sucesso dos projetos é perdido não por falta de tecnologia, mas pela nossa própria inércia em abandonar o lugar comum e adotar métodos que exigem mais rigor, mas que entregam, em troca, um controle muito mais completo e verdadeiro.